de todo o Brasil, uma satisfação imensa. Hoje, terça-feira, dia de programa PHN ao vivo. E você sabe, há 18 anos, nesse canal, essa proposta de superação, testemunhos maravilhosos. E hoje o testemunho é assim, de mexer conosco no final de ano. Final de ano, época que a nossa fé é remexida. Então nós trouxemos para você um testemunho maravilhoso. Fala aí para nós, Tiba, que testemunho é esse? É o grande Francisco Ratzo. Hoje o programa vai ser mais intelectual, porque está aqui um homem das ideias, professor de filosofia, um cara que tem uma história incrível. De ateu convicto, Que isso? a católico praticante. Que isso? E a gente vai saber de onde surgiu isso, de onde veio primeiro o ateísmo, né? E depois de onde veio o momento do encontro com Deus, o baque. Meu Deus, espera aí. A primeira dúvida: Deus existe? E se existe, e agora? O que eu tenho que fazer da minha vida? Porque essa história é muito interessante. E a gente trouxe aqui um cara muito especial, Dunga. A gente vai saber de muitas coisas através dele, porque ele domina uma área que hoje no Brasil precisa muito. A gente precisa andar nas vias da razão. Maravilha. Como ele se tornou ateu? Como foi duro sustentar o ateísmo? Como foi a conversão, o encontro, o exercício da fé? Tudo isso você fica sabendo agora no programa PHN. Vamos lá, galera. Yeah. Essa tem 18 aninhos. Canta com a gente, vamos lá. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pecar. Meu irmão, aceita a provação que é submetida à vossa fé, pois ela há de produzir a consciência que vai levar à perfeição. É feliz o homem que suporta, depois de provado, a vida vai saber viver. Se algum de nós quer sabedoria, peça a Deus, com alegria Ele dá, mas porém, sem duvidar, pois aquele que confia no céu aqui na terra já pode desfrutar. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pecar. Ninguém diga quando for tentado que a minha tentação vem de Deus. Não pode ser, pois Deus não pode se inclinar a fazer o mal e a ninguém tenta. Cada um tentado pelas coisas do mundo é arrastado produzindo pecado que gera morte. Mas Deus tem um plano de salvação, tomou o seu filho amado para que sejamos santos. Se algum de nós quer sabedoria, peça a Deus, com alegria Ele dá a você, mas porém, sem duvidar, pois aquele que confia o céu na terra já pode experimentar. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pecar. Pode parar, vamos todos parar. Pode parar de pecar. Se alguém ouve a palavra de Deus, mas não se aplica em traduzir em atitudes, se parece com aquele que cresceu, mas olha no espelho e vê seu rosto de criança. Eu sinto lhe dizer, se a pessoa não cresceu, não corra este risco, meu irmão. Eu quero lhe dizer, chegou a sua hora de crescer. Pode parar, vamos todos parar.
vai encerrar agora. Vamos lá, galera. Boa noite, galera PHN. Que maravilha, mais uma terça-feira e nós aqui. Hoje, inclusive, dia da família, 8 de dezembro, dia da família. Todos nós pertencemos a uma família. E olha, o que tem de gente querendo destruir a instituição família, essa célula importantíssima da sociedade, célula que gera a sociedade. O que tem de gente, o que tem de tentativas para acabar com pai, mãe e filhos, uma coisa tão natural, tão óbvia, tão necessária. E não é que tem gente que não concorda com isso? Então, hoje, no Dia da Família, onde nós comemoramos esse lugar, esse ninho onde todos nós nascemos, criamos, então hoje eu quero cumprimentar você que honra pai, que honra mãe, que ama o filho, que é fiel à esposa, que luta, que sua a camisa, que bota comida dentro de casa, que paga as suas contas, que defende a sua casa, porque hoje é dia da família, tá bom? Deus abençoe você, é uma alegria muito grande. E hoje no programa, tá pronto o Guru? Vem, galera, beleza? Hoje no programa nós vamos falar sobre um testemunho de uma pessoa, imagina, ele viveu, sei lá, quantos anos no ateísmo. Quantos anos foram, mais ou menos, no ateísmo? Mais ou menos. Uns 20? 20 anos, cara. 20 anos negando Deus, né? É como se você estivesse na sua cama, assim, estivesse amanhecendo, você falando para você mesmo, não vai clarear, não vai clarear, não vai clarear. Mas está clareando, está entendendo? 20 anos negando. Como é que ele entrou nessa? Como é que ele saiu dessa? Você vai conhecer a história desse cara, que é professor de filosofia, é da cidade de Sorocaba, aqui em São Paulo, casado com a Raquel, pai da Alice, do Davi, da Olívia. Vem para cá, Francisco Rasso. É isso aí. Rapaz, foi legalzinho agora, gostei do gingado aí. Legal. Francisco, meu xará, rapaz, também sou Francisco. Que legal. Bem-vindo, boa noite. Boa noite, obrigado, uma honra estar aqui. Uma satisfação tê-lo aqui. Vamos contar essa história que, quando me disseram, eu fiquei super curioso, Francisco. Porque eu conheço alguns ateus, né? E são pessoas até boas, mas que vivem essa prisão, digamos assim, né? Porque é um aprisionamento de uma fé, de uma capacidade de acreditar. E hoje eu tenho a oportunidade de entrevistar e fazer a sua voz chegar ao ouvido de muita gente. Quero começar, como é que começou isso, né? Quando você se identificou como um ateu? Logo na infância, aos 12, 13, 14 anos, eu tomei consciência de que a crença em Deus era uma completa bobagem, era algo infantil e eu precisava ser mais do que aquilo. Família católica? Meus pais são separados e minha mãe católica e meu pai nunca foi uma pessoa tão engajada na minha formação quanto isso. Minha mãe sim, mas eu achava aquilo algo infantil, né? É coisa de que vó faz, não coisa de que algum adolescente, alguma criança que tem um senso de esperteza quer fazer, é por obrigação. Você vai na igreja por obrigação e acha um porre aqui. Então, era assim que eu pensava. E você vai se tornando quanto mais velho, mais agressivo. Não que era um jovem rebelde, no sentido de ser mal educado com a minha mãe, mas... Que cena que você se recorda dessa? Não estou falando do quê? De 14 anos de idade, 13 anos de idade? Primeira comunhão, sabe aquela fase? Saiu daquela fase. Que cena que você tem na cabeça, assim, que exemplifica bem esse momento da tua vida? Ou seja, de alta afirmação. Eu sou ateu, eu não acredito. Quando eu tinha que ir à missa, ajoelhar, e falava, que saco estar aqui. Achava aquilo ruim, assim, me incomodava como adolescente, achava aquilo uma obrigação, cansativo. E estar com os meus amigos era mais divertido, mais interessante. Ler certas coisas me parecia ser muito mais rico. Então, eu tomei consciência nesse momento. Quando eu
Aí quando eu fiquei um pouco mais velho, uns 17 anos, fui à praia, vi a natureza belíssima. Eu falei, para que Deus explica isso? Eu posso auto-explicar isso com a minha presença aqui. Sabe? Mas Tiba, eu fico imaginando, porque eu nunca fui ateu, né? Eu não vivi essa experiência, que deve ser uma experiência interessante, porque você olha para a natureza, você olha para a vida, né? E você tenta negar aquilo que nem precisa ser afirmado, que para nós que acreditamos hoje, você acredita, graças a Deus, né? O seu testemunho é maravilhoso, nós vamos falar disso, mas aquilo que gera Deus, a gente sabe, tem sentido, veio de Deus. Mas é por isso que 2,3% só da população mundial se dizem ateus. E eu acredito que 2% desses 2,3% deve falar assim, sou ateu, graças a Deus. Porque a gente tem que lutar contra a razão, você tem que lutar contra muitas coisas, contra o próprio bom senso. Porque é uma luta você ser ateu, vamos dizer assim, né? Não é? Porque você tem que tentar explicar algumas coisas que a própria religiosidade natural do homem já auto-evidencia, né? Eu acredito que é um tipo de esforço, sim, ser ateu, né? Agora, o Francisco sempre foi esse cara cabeça, centrado, inteligente. Inteligente não sei, mas sempre fui... Mas assim, sempre... Você teve interesse de conhecer, por exemplo, você, na sua cabeça, ciência e fé, ciência e religião não eram compatíveis. Quando eu era jovem, eu sempre fui um adolescente muito curioso, no sentido de estudioso, assim, de gostar de mexer com coisas, estudar, fuçar a biblioteca. Um primo meu, Cristóvão, foi um cara que me influenciou muito a pesquisar. Ele é formado em química, ele é ateu, e me influenciou muito. Eu lembro dele quando eu era garoto, mas eu era bem garotinho mesmo, olhando para o céu, falando assim, mas que bobagem, por que você acha que Deus criou tudo isso? Eu tenho um jeito de explicar muito mais interessante. E me levava para conhecer livros, me levava para conhecer a ciência, e eu achava que aquilo fazia muito mais sentido. Então, houve uma influência, então. Houve uma má influência, houve uma influência. Então, houve entre aspas, uma má influência Houve. Que desencadeou, por exemplo, esse raciocínio. Eu não sei o que é mais difícil, né? Crer em Deus, né? E realmente tem coisas que não existe explicação. A gente crê, porque é uma capacidade do ser humano crer, acreditar, ter fé. Eu não sei o que é mais difícil, crer, ou o que é mais difícil, ou se é mais difícil provar que não existe Deus. É difícil, é duro ser ateu. É difícil ser ateu, assim como é difícil ser cristão. Mas estudando, percebendo isso, não se prova nem que Deus existe, nem que Deus não existe. E que essa ideia de prova, na verdade, é uma justificativa racional, como bem colocou o Tibey, a busca da razão em justificar a fé. Seja a fé de que Deus existe, seja essa fé de que só você existe e a natureza se autoexplica. Então, a razão ela é exigida nesse sentido. Mas, do ponto de vista moral, do ponto de vista existencial, na minha opinião, é muito mais... Aí teríamos que ver dois tipos de ateísmo. Um, niilista, que não acredita em nada mesmo, vive aquela vida na desgraça total e cai num abismo sem qualquer significado. Esse ateísmo é muito difícil, que é o ateísmo de que a vida é um absurdo, porque a gente não pode esquecer que tem que encarar a morte de frente, e a morte não é só um processo biológico para as relações humanas. Esse ateísmo eu acho perigoso e difícil. Mas tem aquele ateísmo naturalista, que a gente chama, que é aquele ateísmo mais ativista, aquele ateísmo que vai dizer a natureza se autoexplica, e aí, moralmente, também busca soluções morais de outra forma. Que é aquela ideia de que ateu também não precisa de religião para fazer o bem. Então, é um ateísmo. Mas eu acho que o primeiro ateísmo que eu falei, ele é muito difícil. Ele é muito complicado, porque ele vai na raiz da existência e faz com que nós, cristãos, e aí eu penso, temos uma muleta e aceitamos essa ideia de que a vida precisa mesmo de expectativas e esperança. Relacionamento com pai, com mãe, ou com irmãos, ou com amigos de um ateu, como é que é? Ou seja, quando a gente fala assim, de negar Deus, a gente também quer negar aquilo que de melhor existe em Deus, ou seja, compaixão, amor, né, perdão, reconciliação. Como é que é negar Deus e tentar viver tudo isso? Era compatível? Também tinha que negar tudo isso? Se você vai às últimas consequências dessa pergunta, não é compatível.
Em última instância, você falar gratidão, compaixão, amor, amizade, esses valores eles dependem de uma fonte muito maior que eles. Porque se você reduzir esses valores, chamar esses valores para si como um mero processo biológico, um subproduto da minha matéria orgânica, quer dizer, esses valores também não têm significado algum. Então, aí a existência de Deus, uma ordem superior que te sustenta isso, é fundamental. Então, a sua pergunta é, levando a sua pergunta às últimas consequências, Deus recheia esses valores de pleno significado, porque, por eles mesmos, sem Deus, não tem significado qualquer. Né? Isso levava ao isolamento ou não? Você era uma pessoa que, no tempo do ateísmo, ou seja, são 20 anos, né? Não são 20 meses, né? É um tempo considerável, acho que mais da metade da tua vida. Sim. Né? Mais da metade da tua vida você viveu não acreditando em Deus. Por um período, para mim, isso era irrelevante, essa pergunta. Sim. Não tem problema saber de onde vem a amizade, eu não queria saber disso. Tenho amizade, eu ouço música, me divirto, vou à praia, vejo os amigos, jogo bilhar, tal. Isso, para que eu vou ficar pensando nesse problema? Mas quando a gente vai se tornando mais velho, tendo mais consciência da nossa própria existência e fazendo questões mais instigantes, eu li muitos filósofos, eu estudei bastante filósofos, inclusive ateus. Quando você vai sendo empurrado, pressionado por questões radicais, questões que são verdadeiramente profundas, aí essa pergunta se torna relevante e a gente percebe que a nossa consciência humana não é suficiente para explicar estes valores. Aí eu concordo com você. Mas quando eu era ateu, assim, quando eu era moleque, na verdade eu não queria nem saber disso. Mas aí quando você se torna uma pessoa um pouco mais velha, amadurecida, questionadora, mais cética a respeito daquilo que a sua própria existência te produz, Deus começa a dar sinais que são importantes. Ou seja, a gente vai decorando as perguntas, a vida vai trocando as respostas. Porque uma coisa é você ser ateu e não ter um filho quase morrendo no braço, né? Outra coisa é você ser ateu e ter um filho quase morrendo no braço. Exatamente. Ou seja, os apelos de uma vida, as respostas, as exigências da vida, nos empurra para acreditar em algo. Perfeito. Né? Você tocou num assunto para mim que foi fundamental. Um amigo meu que é meu padrinho de Crisma, que foi uma das pessoas mais importantes para ter me convertido, chama Gabriel Ferreira, ele é professor de filosofia também. Nós fomos juntos, eu lembro até hoje. Eu era o ateu amigo dele, ele era o ex-seminarista católico. Nós fomos juntos a assistir um filme no cinema. Estava passando uma mostra no Banco do Brasil, eu lembro bem, lá em São Paulo. Eu estava no 3º ano de filosofia, de um cineasta católico chamado Kieslowski, que fez uma série de filmes para TV chamado Decálogo. Peço para todos os nossos telespectadores que estão assistindo, assistam primeiro Decálogo, amar a Deus sobre todas as coisas. Você vai ver o que você acabou de falar, do ver o filho morrendo entre os braços, o que significa isso. Eu não quero contar, não quero dar spoiler aqui, para não... Decálogo. Decálogo 1. Então, vamos lá, galera. Uma boa indicação aí, final de semana, daqui a pouco está chegando. Decálogo 1. Pega para ver. É um filmaço, filmaço. Esse filme foi muito bom. Mexeu. Tudo a ver com o que você falou. De ver o filho morrendo no colo, isso é uma coisa séria. E a ciência não consegue dar conta ela pode explicar muitas coisas, mas ela não transforma esta relação, que é a relação da morte, em significado. Então, aí o bicho pega. Ô Francisco, ontologia agora, né? O homem é um ser religioso, é isso, professor? Eu concordo. Essa é uma teoria de um autor chamado Mircea Eliade, que vai dizer que o homem é um ser religioso, independente se ele acredita em Deus ou não. Quer dizer, isso que eu ia entrar. Porque, assim também como o homem é um ser trabalhador. Sim, exatamente. Embora nem todos trabalhem. Por exemplo, para a teoria marxista, reduz a vida humana em trabalho. Para um autor como Mircea Eliade, por exemplo, a vida é religião. Então, mesmo um ateu, ele pode negar Deus, mas a sua negação é uma revolta religiosa. Então, faz parte do ser humano a religiosidade. Faz parte do ser humano. E como é que a gente explica o que perguntei isso para entender uma outra coisa? Como é que a gente explica o crescimento do ateísmo hoje no mundo? No Brasil, assim, na América Latina ainda é menos, a gente vê maior nos países, por exemplo, os países comunistas, o ateísmo tende a crescer.
E como é que você explica isso? A Europa também cresce um pouco o ateísmo, né? Você tem a Itália, por exemplo, 17%, se não me engano. Você da tem, por população. exemplo, duas realidades na Europa. Você tem os países chamados cristãos, digamos assim, que um histórico cristão diminuindo sua população, né, e arrefecendo na sua fé. Na sua fé, negando as origens. Entrando na apostasia e vivendo o materialismo. E você tem, ao mesmo tempo, um mundo muçulmano crescendo de fé, né, e que não é uma fé católica, mas é uma fé. Ou seja, você tem os dois pesos na balança, isso é um efeito, está sendo sentido, inclusive, e aí, dependendo da fé, dependendo da religião, gera também aquilo que nós estamos vendo de violência. Ou seja, são dois mundos que precisam se equilibrar e olhar um para o outro um pouquinho mais. Totalmente. Mas a sua pergunta, cara, como explicar isso, é bem difícil responder num programa rápido assim. Mas, em geral, é por causa de um tema, depois a galera que está assistindo dá uma procurada, dá uma googada aí para ver, que é a questão do secularismo na Europa. O secularismo é o esvaziamento da experiência religiosa como experiência de significado. Isso é fruto da própria história do Ocidente, inclusive, dizem alguns autores que é fruto do próprio cristianismo, mas é um papo ultra cabeça, difícil de... Você acha que isso é cíclico? Não acho que isso é cíclico. Assim, na minha opinião, defendo a tese de que não. Faz parte do nosso desenvolvimento histórico e de uma razão que se enraizou na história, lá no Iluminismo, e que gerou a modernidade. A modernidade foi entrando nesse processo de niilismo, de secularização e de negação das crenças religiosas. Esses 2% de ateus que você diz, tem que tomar um cuidado, não sei como estão os dados, porque existe uma religião, que é o budismo, que não acredita em divindade, mas não necessariamente em Deus. Mas, quando a gente se fala em ateus, são aqueles que se opõem diretamente à crença no Deus judaico-cristão, né? Então, eu acho que é bom meditar sobre isso. O Ocidente, em geral, na nossa cultura atual, está vivendo a sua fragmentação dessa experiência de uma vida esvaziada de Deus. E não é, agora, fazendo aqui trazendo para um programa como esse, ele é tão importante justamente para reevangelizar a consciência. Ou seja, quando nós começávamos a existir 500 anos atrás, né, quando toda a nossa região foi visitada por milhares e milhares de missionários que trouxeram para nós a crença, né? Eu não consigo imaginar como é que nós éramos, né, nossos ancestrais, né, os índios aqui, quando trouxeram isso para nós. Veja que rapidez, né? Somos um país muito jovem, 500 anos, o tempo de 5 pessoas terem vivido 100 anos. E, de repente, a situação já reverte, ou seja, muito se fala de missionários da América voltar para a Europa para fazer agora o trabalho que fizeram conosco esses dias. Padre, o Papa Francisco é um deles. Era argentino. E 500 anos é muito pouco tempo. Muito pouco. Ou seja, isso que você está dizendo é muito sério, porque é um processo que levou muito pouco tempo para acontecer. Mas vamos falar um pouquinho de você agora. Okay. Porque a história é boa e, olha, é um papo que a gente tem que ter até as 4 da manhã. Marcelo, arruma aí para a gente ficar até as 4 da manhã conversando aqui, que é muito bom. Mas, nesse tempo, né, 20 anos de ateísmo, um jovem, 14 anos, começa essa caminhada, interessado por estudo e tudo mais. E quem está em casa deve estar dizendo assim, mas como é que será que deve ser a vida do cara que tem que negar? Né? Porque você tem que negar toda hora. Vão cantar parabéns para você, celebrando a vida. Né? Ou então a pessoa conseguiu engravidar. Ou então quantos velórios você foi, né? Que você viu gente chorando. Quer dizer, em todos esses momentos, uma voz dentro de você teria que afirmar, Deus não existe. Ou seja, como é que era esse processo? Fala para nós um pouquinho disso. Essa é uma questão importante, porque a minha existência, a minha consciência, aquela que eu dialogo comigo mesmo, precisa ser clara o suficiente, ser dura com ela e falar, olha, não pensar nessas coisas. Assim, mostrar que a vida não tem sentido além do que ela mesma dá.
além do que ela mesma oferece. Esse é o grande... Como que isso é para alguém, como que isso foi para mim, isso foi, de um primeiro momento, delicioso. Né? Assim, é uma maravilha você olhar para o mundo e achar que é aquela coisa de adolescente que se livra da responsabilidade dos pais e vai pela primeira vez para uma balada e fala, nossa, que demais. Isso é a ideia do filho pródigo, né? Curte a vida e tal. Mas depois, isso, na jornada... em toda na nossa travessia pessoal, pelo menos na minha, você encontra o ponto cego, você encontra o abismo, e você olha para o abismo, como vai dizer o Nietzsche, um filósofo importante, e ele olha de volta para você. E não tem jeito, quer dizer, uma hora você tem que fazer uma escolha. É muito, sabe, a vida é muito legal sem Deus, muito suave, tranquila. Poxa, você não deve muitas responsabilidades, mas ela não é o suficiente. E ela cobra da gente. A gente tem que pensar, eu pelo menos sempre pensei isso, a existência é hostil. Você que lida com jovens, eu também, a gente sabe o quanto existir é algo hostil, perigoso. E ela pode ser divertida em determinados momentos. E sem a consciência de que eu devo dar satisfação da minha própria vida. Porque, me lembrei de uma coisa importante agora, nesse problema. Nós achamos que nós buscamos a verdade, nós achamos que nós buscamos a existência última, a esperança final. Nós achamos isso. É uma crença, é uma arrogância humana, mas quem busca isso em nós é Deus. Entender que é Deus que busca o homem, não o homem que busca Deus, é uma das coisas mais importantes, inclusive do cristianismo. Não é à toa que, no cristianismo, Deus se revela como ser humano. É Ele que está nos buscando, e não nós. Sem a ideia de um Deus tal como no cristianismo, nós ficaríamos patinando sobre uma película de gelo que nós nunca sabemos a hora que vai quebrar. E uma hora ele quebra. E talvez ele não leve a gente, leva um ente querido. E isso é muito difícil. Assim. O que eu estou curioso para saber aqui foi o primeiro... Eu vou pedir licença para perguntar. Qual foi o momento que você sentiu o seu ateísmo sendo abalado? Aconteceu algum momento, alguma coisa na sua vida, que você teve contato com algum conteúdo, não sei, que você, pela primeira vez, pensou assim, eita, será que eu estou certo? Muito bom. Eu sempre fui muito exigente do ponto de vista da razão, racionalmente. Sim. Então, estudava muito e estava convencido... Eu estou te contando essa história para mapear um momento pessoal. Né? Eu estava convencido. E a minha posição intelectual vinha sendo desconstruída pelos meus amigos. Eu falo que eu entrei no ateísmo, no cristianismo, pela filosofia, estudando. Tem gente que fala assim para mim, nossa, como pode um professor de filosofia ser cristão? E ficam até assustados. A maioria que eu conheço é ateu. Não, mas eu não sou. Eu entrei justamente pela filosofia. Então, o primeiro processo na minha vida foi a desconstrução de um conjunto de teorias que eu acreditava muito. Acreditava piamente de que eles estavam certos. O segundo foi um problema existencial. Eu estava andando com meu cunhado de carro, minha irmã, meu irmão, minha sobrinha que estava novinha. Aí é um problema... Veja, já vinha desconstruindo um problema intelectual, e o carro perdeu o controle na pista, lá na descida para Bertioga, lembro fresquinho na minha mente isso, e o carro virou, meu cunhado conseguiu pilotar, e eu, como um ateu convicto, não podia gritar, graças a Deus. Né? Pô, não é meu, Ai, meu Deus. Não é meu Deus. Tem que segurar, segura. Eu sou uma pessoa que gostaria de ser sempre coerente, né? E não falei nada. Fiquei ali, não vou dizer graças a Deus. É dura a vida do ateu. A vida do ateu é dura, não é fácil. E comecei a visualizar a fragilidade da minha existência. A partir daquele momento, então, passei por um processo de desconstrução da fragilidade das teorias que eu acreditava. Depois aconteceu algo que fez eu pensar na fragilidade da minha existência. Então, naquele primeiro momento, eu não falei, ai, meu Deus, me salva. Mas eu falei, eu não posso me salvar. E aí eu entendi... É o primeiro passo, ou seja, né? Não é alguém que me salva. Eu não me salvo. Eu não me salvo. Eu não sou justamente um ser suficiente para salvar aqui. Não vai mudar nada. O acidente vai acontecer, eu posso morrer, meu sobrinho pode morrer, etc, etc. E aí eu falar, nossa... E o meu problema era justamente isso, né? Porque não aconteceu nada. Hoje eu entendo, graças a Deus. Mas aí a gente pode pensar, mas e se tivesse acontecido? Eu teria que pensar também que foi graças a Deus. Então, como que essa lógica, né, de se morre é graças a Deus e se não morre também é graças a Deus. Então, isso para mim era uma confusão que eu tinha que resolver na minha cabeça. E entrando assim, dialogando com muitos cristãos que são dedicados à causa e tal,
comecei a entender. Mas esse foi um momento meu existencial. Né? Eu fico imaginando, né? E se Deus quiser, nós vamos viver isso. Né? Se não acontecer nada conosco que nos impeça de conhecer a velhice, né? Que acho que deve ser uma coisa muito linda, né? Você envelhecer, você perceber que os anos realmente ficaram para trás e se aproxima o momento, né? Onde você vai deixar esse mundo, né? Por enquanto, nós temos uma vida aparentemente longa, né? Mas eu quero fazer uso aqui de uma frase que até tem se tornado tema de uma palestra minha que eu tenho dado. Um pastor evangélico, um judeu que se converteu ao cristianismo, chama-se Youssef Akiva, um homem muito bom, muito sábio, pregador excelente no mundo evangélico. Ele diz o seguinte: a vida é curta. A visão que nós temos da vida é mais curta ainda. A gente enxerga até a esquina. E na esquina nós temos a grande possibilidade do novo. Né? Seja o novo bom, seja o novo ruim, mas é o novo. E muitos de nós temos medo dessa esquina e ficamos patinando naquela pequena reta. Que a nossa vida é curta, a visão é mais curta ainda. Então nós temos uma pequena reta até a próxima curva. E muitos, com medo dessa curva, começam a andar igual o Michael Jackson. Andar mais para trás. Moonwalking. Como é que é? Moonwalking. Como é que é? Chama o passinho do Michael Jackson. Como é que é? Moonwalking. Moonwalking. Mas aprendi mais uma, Eva. Então é o seguinte, então as pessoas começam a ter medo. Agora, eu fico imaginando o cara que não teve tempo de se converter durante a vida. Mas a velhice está chegando. Chega uma hora que você vê os seus amigos morrendo, né? Você é limitado pela própria limitação física, e você sempre que o seu tempo está acabando. Né? Como é que deve ser essa relação, né? Que poderia ser uma relação de amor, de carinho, de oração, de realmente poder supremo, um poder maior que eu, aquele que me salva, que me livra, mas ter que ser vivido nos últimos momentos da vida, né? Onde você realmente vai se encontrar e você vai perceber, não vai dar para voltar, não, eu vou ter que ir para algum lugar. E esse é algum lugar. Quer dizer, é uma coisa bacana. E estou dizendo tudo isso só para dizer assim, da beleza que deve ser uma conversão de um ateu. Né? Todas as conversões são bonitas. Né? O cara estava no pecado mesmo, o cara estava ali, ele matou, ele estuprou, ele cometeu estelionato, ele assaltou um banco, ele é violento, ele é adúltero. Todas essas conversões são maravilhosas. Mas eu considero a conversão do ateu ainda mais maravilhosa ainda. Porque você negou o cara. Você não existe, você não existe, você não existe. Você não existe. Eu acho Pode que você ser. não existe. E de Pode ser repente que você existe. começa a acreditar que o cara existe. Como é que está sendo isso? Passou do Como é que ateu foi niilista, isso? não é isso? Era ateu niilista. Eu passei por esses dois estágios do ateísmo. Um ateu mais naturalista, panteísta, né, que a gente pode chamar. Agora, o panteísmo já foi sinônimo de ateísmo. Assim, que acredita na ciência. E um ateu que acredita nos malditos, nos poemas, nos poetas malditos. Né? Então, esse ateu que nega mesmo, vê que a vida é frágil, não tem significado. Essa pergunta que você faz, que você colocou, como é isso para um ateu, eu acho realmente interessante o jeito que você menciona, como é bonito. Na minha opinião, é se tocar do quão a sua arrogância, não a nossa arrogância, a minha arrogância, a arrogância de um ateu, a soberba, ela é pequena, perto da promessa e do anúncio que é a palavra de Deus, a mensagem, o Evangelho do Cristo, a paixão do Cristo e a misericórdia de Deus. Quer dizer, reconhecer que há algo... Porque o que um ateu é? Ele reconhece que não há nada maior que ele. Assim, é isso que ele é. Ele é a causa que explica o próprio sentido da vida. Você imagina para um cara que pensa assim, se tocar de que ele é pequeno. Esse gesto de humildade faz com que aquelas ferramentas da razão... imagine um matemático encontrando a fórmula de um teorema, né? A raiz lá do teorema. Imagina isso. Um matemático ateu, por exemplo,
Ele encontra, se jubila, fica todo feliz, poxa, encontrei, é maravilhoso. Agora, se imagina um matemático encontrando e ajoelhando na cama e chorando. Esse é um ateu se convertendo. Porque ele é a razão que descobre algo, mas a razão descobre e para no penhasco. O salto é a pessoa que faz. E esse salto é se colocar de joelho e lembrar que isto se resolve com lágrima. Então, você imagina um homem se acha o máximo, derramando uma lágrima para a sua pequenez, para a sua insignificância, e lembrando de... Qual foi a primeira vez que você dobrou o joelho? Olha, eu... Espera um pouquinho. Boa pergunta. Essa pergunta é boa demais, gente. Eu queria que você imaginasse antes essa cena, entendeu? Porque quando Jesus passou lá e viu Mateus cobrando, né, aqueles impostos, né, abusivos dos romanos, né, 90%, o cara pescava 10 peixes, ele tinha que dar 9 para os caras e ficar com 1. Se a gente acha que os impostos hoje em dia são caros, imagine a 90%, que era o que se cobrava naquela época. O cara cobrava 90% de imposto. E, de repente, Deus passa e diz para ele assim, vamos embora. E o cara deixa a banca e vai atrás. Quer dizer, é uma coisa totalmente inusitada. Quer dizer... Deixar a banca, né? Você baixa... Não, e essa banca que o Francisco deve ter deixado, que eu também queria perguntar depois, porque ele já era uma pessoa que tinha um círculo social. Você já era conhecido por ser ateu. Provavelmente, nas suas redes sociais, você já falava e defendia o ateísmo. Os seus amigos já sabiam que você era ateu, a família. E você, de repente, não é mais. E lidar com isso, também queria saber. Então, agora conta para nós. Assim, Como é que foi a primeira vez? Né? Porque sempre tem a primeira vez. Porque isso para nós é tão natural, né? A gente ajoelha desde que a gente era pequenininho, ajoelha para comungar, ajoelha para confessar, ajoelha para buscar o chinelo embaixo da cama, já aproveita a ajoelhar, já reza um pouquinho. Como é que foi para você? Já homem grande... Eu tinha mais ou menos uns 25 anos, 26 anos, mais ou menos. Eu lembro nitidamente desse momento. Estava na capela da PUC, na PUC São Paulo. Há uma capela lá que é belíssima, tem um estilo barroco, com algumas modernizações. Eu sou fissurado por música, por jazz, e tal, por blues, etc. Meu pai é músico também, e me empolgo muito vendo vocês aí tocando. E um amigo meu, o Gabriel Ferreira, que é um grande amigo, ele ia fazer a abertura do lançamento de uma revista acadêmica da minha professora de filosofia, que não tem nada de religiosa, no sentido cristão, enfim, mas ia ter um lançamento da revista. Tiveram a ideia de fazer na capela. Assim, eu entrava na capela, mas entrava na capela para admirar a obra de arte. Poxa, que bonito a obra de arte. Tal. Nunca entrei na capela para, mediante a obra de arte, ter consciência da grandeza e da beleza do Cristo. Quando este meu amigo começou a tocar jazz na capela, eu não estava tendo missa nada, hein? Assim, era uma noite de qualquer, assim. Eu estava ali quietinho, já vinha com esse processo, já tinha acontecido aquilo que eu mencionei com vocês antes. Quebrando as minhas teorias filosóficas, a minha arrogância, etc. Quando eu ouço o meu amigo tocando, estava ele uma colega dele também, o nome dela é Natália, estavam juntos, ela canta, ele toca, um outro amigo meu também toca, o Alexandre, e eles estavam tocando, e eu lembro perfeitamente bem, a luz da capela batendo no Cristo crucificado, a luz ali que estava na igreja, aquelas entradas aqueles solos de jazz, aquilo me deixou de um jeito assim que foi desconcertante. Não tive outra ação a não ser chorar e ajoelhar. Então, foi pela arte, e aí eu entendi que a ciência não tem nada a ver com isso, mas que Deus nos fala muito mais através da arte. Aí eu entendi que a linguagem estética da beleza, e da beleza dentro de uma capela, né? E a beleza que é mais paradoxal, a beleza da cruz. Foi quando eu entendi. Você está com amigos,
tocando jazz para amigos, não era um show. Para amigos, assim, um coquetel, etc., lançamento de uma revista. Você está sentadinho ali, todo tímido, segundo ano de faculdade, terceiro, na verdade. Olha para o Cristo pendurado na cruz, que é uma imagem, é um instrumento de tortura romana. E vê naquilo beleza, vê naquilo significado, e o maior significado da sua vida, eu tive que ajoelhar e rezar, cara, não teve jeito. Aí a gente entende, fui um tempinho atrás, numa igreja chamada Nossa Senhora de Choros, lá na Turquia, que justamente Choros porque ficava fora dos muros mesmo. E a igreja é toda desenhada, por dentro e por fora. Numa época que as pessoas não sabiam ler e nem escrever, e a evangelização, o padre, dizem os guias naquele lugar, que ele percorria o exterior da igreja, depois o interior da igreja, mostrando todas as pinturas e explicando, né, os evangelhos e o Velho Testamento. E a arte a serviço da evangelização, a arte pintura, mas também a arte da escultura e a arte da música. Quer dizer, ali você percebeu, então, que ciência não era o caso, era sentimento, era uma ação que você não conhecia, agora você estava atribuindo aquilo pela primeira vez a alguém, ao Criador, ao Salvador, aquilo que você ouvia sua mãe, quando nós vamos falar de sua mãe ainda, né? Como é que é o nome dela? Vocês quiserem. Como é que é o nome dela? O nome da sua mãe? Maria Nadalete, tem um nome difícil. Maria? Nadalete. Nadalete? Isso. Então, a dona Maria Nadalete, que está lá em Osasco. Não, Mogi das Cruzes. Osasco é mais feio. Tá lá, Mogi das Cruzes, dona Maria Nadalete. Isso. Dona Maria Nadalete, que está lá vendo o filhão dela. Ei, meu filho, você me deu trabalho, meu filho. Você me deu trabalho. Mas você está na TV Canção Nova dizendo que você agora acredita. Ou seja, é muito lindo você ver que o amor, ele... É aquela velha história. A gente decora as respostas, a vida vem e troca as perguntas. Se eu disser para você que eu já acreditava em Deus, mas o dia que eu passei a acreditar, aliás, o dia que eu passei a dar crédito a Deus, que eu comecei a acreditar a Deus, quando meu filho, com 11 anos de idade, eu já morava na Canção Nova. Mas a minha vida estava muito boa até então. Não tinha tido grandes provas. E, de repente, meu filho precisa abrir o peito para tirar o coração e fechar um furo, né? E eu precisei explicar para o meu filho durante 6 meses como é que era. Olha, vão cortar a tua pele, vão abrir o seu tórax, vão tirar o seu coração, vão costurar um buraquinho, vão devolver o coração, vão grampear seus ossos, vão fechar a sua pele e vão costurar. Isso quando ele tinha 6 anos, 4 anos de idade. E fui explicando isso para ele até os 11 anos de idade. E no dia da operação, quando nós subimos para o 8º andar, lá no Dante Pazanese, ele disse, pai, eu não quero mais não. Eu falei, filhão, agora você tem que ir, né? Ele largou da minha mão, pegou na mão do médico e entrou para o centro cirúrgico, e eu desci para a capela. Eu tenho que dizer para você, eu já acreditava em Deus, mas foi a primeira vez na minha vida que eu dei crédito a Deus, né? Que eu disse para ele, eu aposto tudo no Senhor agora, porque agora é meu filho que está lá dentro, né? Então, quer dizer, às vezes a gente pensa que já acredita, a gente pensa que já sabe, a gente pensa que já decorou todas as respostas, mas vem as perguntas novas da vida, né? E quando a gente tem filho... E você tem 3. Tenho 3. E é engraçado que passei por um estágio de extrema solidão, por mais que, quer dizer, esse ateu nihilista, onde nada se resolvia, nada tinha significado, tudo ia para o ralo, né, do esgotamento de qualquer sentido, amizades, etc. E foi eu me converter, assim, não durou 1 ano, 1 ano e meio, conheci a minha esposa, e foi algo assim, uma experiência super, na minha opinião, no modo de perceber o meu relacionamento com a minha esposa, um milagre, não tinha porquê, uma situação que não sabe. E deste milagre nascem 3 filhos, sabe? Nossa, parece que a vida... E não é uma questão de... Sempre lembrei muito do Jó, né? Da história
sapiencial do Jó, que perde tudo, né? Quer dizer, depois ganha as coisas em dobro. Então, eu vivenciei muito essa experiência, né? Mas eu era um descrente, então o Jó é um cara crente, mas de você vivenciar a perda, mas não a perda, eu nunca vivenciei quando era ateu a perda de entes queridos, né? Então eu não sabia o que significava isso. E hoje tenho filhos, parece que eu sei mais o que significa isso. É como se Deus tivesse selado comigo, através dos meus filhos, da minha esposa, da minha família, o que significa tudo aquela aposta que eu fiz na sua existência e na sua morte de cruz, etc. Olha, eu nunca, em 18 anos, aqui no programa PHN, eu entrevistei um ex-ateu, né? Nós já entrevistamos aqui ex-tudo. Tudo mesmo. Foi interessante. Aqui nós já entrevistamos ex-tudo, ex-drogado, ex-isso, ex-aquilo, ex-tudo. Um ateu praticante. Ateu praticante. Mas é interessante, eu estou achando super legal. Virou bate-papo isso aqui já, está entendendo? Porque hoje o que deve ter de gente nos vendo, ou que é amigo de um ateu, ou que é ateu, né? Porque às vezes você também é ateu, ele ligou a televisão, até gosta da gente, é um ateu, gente boa, mas gosta da gente, entendeu? Mas esse negócio vou ter que começar a acreditar, rapaz, porque o cara era ateu mesmo e praticante, tá legal? Agora, Tiba, na nossa vida de missionário, a gente trabalha, a nossa matéria de trabalho é fé, né? A gente vai ao encontro das pessoas que querem a nossa presença, a nossa fala, a nossa mão amiga, tal, porque acreditam. Agora, é interessante, nós nunca fomos solicitados, ou nunca fomos ao encontro de uma pessoa que não tem fé. É uma experiência nova para nós também. Interessantíssimo, Dunga. Eu procurei aqui rapidinho a passagem bíblica de sabedoria que refletia sobre isso. Ele falava que ele entrou na capela e a beleza da obra reflete também o autor. Eu encontrei aqui a beleza, a grandeza e a beleza das criaturas levam, por analogia, a contemplação do seu autor, mesmo não sendo uma música religiosa, não sendo ali no momento propício para aquilo. Ele teve um toque, uma experiência mística, vamos dizer assim, por causa de a criação da beleza, a própria beleza da criatura. Isso é fantástico. Falar de experiência mística, o autor que eu fui estudar, depois o autor que eu foi exigido a estudar filosofia para fechar meu ano, é um autor que influenciou o Santo Agostinho, chamado Plotino, que fala da experiência mística. Eu queria entender aquilo que eu estava passando. E você falou da experiência mística, eu lembrei. Então, por isso, eu entro no que você perguntou, que você falou, Dunga, porque a arte é essa ferramenta muito eficaz. A música, a forma de a gente fazer televisão, de fazer arte, ela é um instrumento eficaz porque chega para uma via que talvez a pessoa não está esperando, porque não está armada contra aquilo, né? Exatamente. Então, é uma via que entra, que toca, faz a pessoa pensar por um outro jeito. Peraí, vamos pensar um pouco sobre isso aqui, porque quando toca o coração da gente, que a gente não é só razão, né? Concorda? A gente também é emoção, a gente também é sentimento, a gente também é relação. E quando toca de alguma outra forma, isso também pode ser uma via interessante na nossa evangelização. Muita gente que nos assiste, e até manifestou aqui nas redes sociais, que casados com ateus, irmãos de ateus, parentes que são ateus, e que está manifestando, falando, olha, sofro muito por causa disso, não sei lidar, está vendo o testemunho do Rádios agora. Deixa a vida rodar, que uma hora ou outra a esquina aparece na vida dessa pessoa. Eu fico imaginando Michelangelo, né? Indo nas pedreiras da vida, né? Vamos imaginar a seguinte cena: Michelangelo andando para procurar um bloco de mármore Carrara e falou, é aquele ali. Só que ele não pegou isso aí para levar para o ateliê dele. Foram os ajudantes. Você imagina a cabeça dos caras ter que arrastar um bloco de pedra. Porque na cabeça do escultor, ele já sabia o que tinha lá dentro, era só tirar o que estava por cima. Agora você imagina a pessoa que tinha que arrastar aquele bloco de pedra, né, que devia ser imenso, né? Estátua de Davi, por exemplo, 5 metros de altura. Né? Levou 7 anos para poder ser talhada. Agora você imagina a pessoa que levou, vamos levar esse bloco de mármore Carrara lá para dentro do ateliê.
Quer dizer, o processo de acreditar em algo que alguém vai fazer, por exemplo, para um ateu Os olhar... empregados da boda de Caná foi a mesma coisa. Sim, que enche as talas de água. Agora, você imagina alguém ter que acreditar na fé de alguém. E dizendo isso, eu quero... Estou fazendo essa introduçãozinha, porque você teve que entrar na fé da tua mãe. Né? Sim. Porque eu vejo, mas eu vou levar essa pedra lá por quê? Não, porque eu vou tirar de dentro dessa pedra uma estátua. Mas tudo bem, vamos fazer o trabalho sujo, então vamos levar, porque eu estou fazendo isso aqui porque alguém acredita. Relacionamento com você e sua mãe. Fala um pouquinho disso, porque tua mãe hoje deve estar super feliz lá em casa, vendo meu filho na TV Canção Nova e sabendo que muita gente por esse mundo afora está te vendo. Como é que era a sua relação de ateísmo e de fé com a mãe? Assim, minha mãe sempre me cobrou muito, num determinado momento da minha vida, mais jovem. Aquela cobrança, tem que ir na igreja, tem que ir na igreja, tem que ir na igreja. Mas eu não achava isso legal, não achava isso certo. Achava que onde já se viu cobrar um negócio desse de mim, um absurdo. Como todo adolescente bocó, quer dizer, achava que dominava coisas importantes, mas não conseguia arrumar nem meu quarto e ajudar minha mãe a tirar o lixo, né? Então, mas o embate que teve esse embate, né, natural, mas eu percebi que em determinado momento da minha vida minha mãe falou: deixa, assim, não vou mais forçá-lo a isso. E muito provavelmente, minha mãe já conversou comigo a respeito, mas assim, muito provavelmente, no sentido de crença mesmo, ela agiu de outra forma. Ali ajoelhando, rezando mesmo, um tercinho para o filho. Aí a crença no sobrenatural mesmo, né, de que a minha oração, às vezes, é muito mais importante do que a minha imposição para aquela pessoa. E o que você falou é isso, né? O gênio do crente já está visualizando a obra de arte por debaixo da matéria-prima. E o que se precisa é ter paciência. Isso é fundamental. E eu acho que minha mãe, nesse sentido, por um determinado momento, falou: não, agora eu vou deixar meu filho seguir o próprio caminho. E aí eu agradeço muito nesse sentido, porque parou de me pressionar. Porque fé, a gente sabe que não adianta. O cristianismo foi sábio nisso, né? Não é impondo. Não adianta você na imposição. Não é à toa que grandes teólogos, grandes filósofos nasceram do cristianismo para mostrar o quanto a razão exige paciência. E essa paciência ela vem justamente da fé. Então, acho que... Fala, Tiba. Você já era professor quando aconteceu esse momento de transição Já era professor. E como é que foi essa sua relação com os alunos? Porque uma coisa, um dia eu estou lá com o meu professor ateu, que prega o ateísmo, que defende o ateísmo. E, de repente, meu professor está falando de Deus. Aconteceu isso? Você demonstrou que você não era ateu ou não? Deixou passar? Boa pergunta. Eu nunca demonstrei para os meus alunos em sala de aula minha crença religiosa, não porque eu não acho que devo partilhar, mas por uma questão de respeito. Eu sempre trabalhei em escolas que não são confessadas, né, que não têm confissões religiosas, e não caberia ali discutir. Assim, não acho legal um professor de filosofia ou qualquer outra disciplina ficar usando a sala de aula, que é um lugar fechado ali, que o aluno às vezes não escolhe estar ali para pregar a sua religião, para anunciar. Então, até hoje eu tenho alunos que me perguntam: mas eu tinha certeza que você era ateu? Uhum. Eu falo: não, essa certeza você deduziu por você, porque eu nunca deixei margens para falar disso. Não, porque você é bastante inteligente, tal, não. Quer dizer, essa ideia... Aí, quando eu tenho oportunidade de colocar uma questão, tal, aí eu revelo, não escondo de ninguém, mas eu digo, na sala de aula, por uma questão puramente profissional, de não levar isso... Daqui a pouquinho, depois do intervalo, nós vamos ver como é que é a história, como é que é o dia a dia de um professor de filosofia, tá bom? Que agora é um crente, agora ele acredita, né? Agora ele tem a fé, e uma fé católica, apostólica, romana. Como é que é a convivência com filhos? Como é que é atribuir a Deus as bênçãos, as graças, a saúde de um filho, desde um resfriado que é curado, ao próximo filho que nasce. E para te homenagear, vamos cantar uma música no ritmo que você gosta aí, tá bom? Obrigado. Vamos lá. Que
toma. Deus vê o coração, sonda com compaixão e sabe o tamanho da sua dor. E Ele não pode pôr limites no seu amor, pois sabe até onde vai todo pecador. Lágrimas são suor de almas que lutam só. Só Deus pode entender que lhe causa dor. Pensa no seu Senhor, recorra ao seu amor e creia, Ele é fiel, justo é o seu amor. Pare de se maltratar, não queira aos outros culpar. Diga, só por hoje não vou pecar. Por hoje eu não vou mais pecar. Estenda a sua mão, escancara o seu coração. Volta, 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 volta pro seu Senhor e se abra a restauração. Com Cristo você vai superar todas as barreiras, você vai passar. Todo o pecado você vai vencer. Daqui a pouquinho a gente volta. Um novo homem vai nascer. Daqui a pouquinho a gente volta.